Está no ar o seu Goiás Bem no Enem. E hoje é dia de redação e matemática. Neste primeiro bloco, vamos assistir a aula de redação com a professora que domina muito esse assunto, professora Joanede. E você sabe como fazer o parágrafo de introdução de uma redação? Se não sabe, relaxa porque vai aprender hoje. Boa aula e roda a vinheta. Aí, galera, quem quiser mandar bem no Enem em redação, se liga nessas dicas. Aqui é a professora Joanede e já estive com vocês aqui em outras aulas. Hoje, nós vamos falar do parágrafo de introdução. O que cabe nesse parágrafo? O que precisamos garantir aqui? Como devemos organizar as ideias? Você precisa, então, pensar que o primeiro parágrafo é o seu primeiro impulso. E para começar esse exercício, nós vamos analisar alguns parágrafos de redação nota 1000 no Enem. Vamos lá? Enem 2017, tema era Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Esse candidato, ele foi lá na literatura, querem ver? Para começar o parágrafo. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis expõe, por meio da repulsa do personagem principal em relação à deficiência física, ela era coxa, a maneira como a sociedade brasileira tratava os deficientes. Atualmente, mesmo após avanços nos direitos desses cidadãos, a situação de exclusão e preconceito permanece e se reflete na precária condição de educação ofertada aos surdos no país, a qual é responsável pela dificuldade de inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral. Observem que esse candidato se utiliza de um clássico da literatura brasileira para criar a intertextualidade com o tema. E logo a seguir, ele contextualiza a obra com o tema, ele faz a conexão e apresenta a tese, ou seja, a opinião, o que ele pensa sobre o assunto. Vamos ler outro parágrafo e também reconhecer esses elementos, vamos lá? Agora é um parágrafo de redação nota 1000, Enem 2018. O tema, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Bem, sob esse tema, o candidato nota 1000 do Enem 2018 dissertou: segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet. Nesse sentido, esse processo é executado por empresas que buscam potencializar a notoriedade dos seus produtos e conteúdos no meio virtual. Sob tal ótica, esse cenário desrespeita princípios importantes da vida social, a saber, a liberdade e a privacidade. Esse candidato aqui, o que ele fez? Ele fez uma referência a Steve Jobs, tratou de conectar a referência que ele trouxe com o tema e, a seguir, ele apresentou a sua tese, a sua opinião, o que ele pensa sobre o tema. Vamos agora fazer a leitura do terceiro parágrafo que eu selecionei. Esse terceiro parágrafo também pertence ao mesmo tema do anterior, porque ele é do Enem 2018. Vamos lá? É fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas. A exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais.
No que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Tal personalização se observa também na divulgação de informações que, dessa forma, se tornam muitas vezes tendenciosas. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos. Vamos lá, galerinha aí, notem que esse candidato, ele partiu para uma forma simples de iniciar. Ele não trouxe aí nenhuma referência. A construção é mais simples, porém bem articulada com o tema, expressa a sua opinião de forma muito clara no último período. Depois de analisar, então, 3 textos, 3 parágrafos nota 1000, agora nós vamos conhecer uma estrutura que eu preparei de presente para vocês. Ela é pronta e você vai poder adequar a estrutura aos temas. Isso tudo para facilitar o exercício que vamos combinar. Você vai redigir uma redação por semana. Vamos lá, então? Texto dissertativo, argumentativo. E aqui eu vou apresentar um modelo de estrutura para você. E a partir então desse modelo, você vai fazendo conexões, mas alterando os temas. Então vamos lá, vamos começar? É inegável que a legalização do aborto no Brasil, veja que a parte fixa é inegável. É inegável que a legalização do aborto no Brasil é o tema que eu trago e ensino aqui. Então vamos lá. É inegável que a legalização do aborto no Brasil traz incompatibilidades de ponto de vista, sobretudo em relação aos religiosos. Dentre tantos aspectos imprescindíveis, evidenciam-se pontos positivos e negativos a este posicionamento, várias vezes ilegítimo. Olha só, essa estrutura e que tema eu encaixei? Legalização do aborto. Agora veja, a mesma estrutura com outro tema. Vamos lá? É inegável que a implantação, olha o inegável que se mantém. Alterei algumas relações de sinônimo, mas vejam só, é inegável que a implantação da pena de morte no Brasil traz incompatibilidades de ponto de vista, sobretudo em relação aos religiosos. Dentre tantos aspectos imprescindíveis, evidenciam-se pontos positivos e negativos a este posicionamento, muitas vezes ilegítimo. Pena de morte é ilegítimo ainda no Brasil, muitas vezes. Por quê? Eu posso retirar essas muitas vezes porque o aborto, por exemplo, em muitos casos, ele já é legalizado. Então, muitos casos, muitas vezes, ilegítimo. Mas no caso de pena de morte, eu não preciso de muitas vezes. Vamos lá, analisando novamente a estrutura semelhante, porém em outro tema. Vejamos. É fato que a união entre casais do mesmo sexo no Brasil traz incompatibilidade de opiniões, sobretudo em relação aos religiosos. Dentre tantos motivos relevantes, temos aspectos favoráveis e contrários a este ato, muitas vezes inconstitucional. Aí eu posso dar sequência para abrir a minha tese dessa forma, nesse sentido, porque aqui é só apresentação. Vamos analisar outro? Vamos lá. É consenso que o problema do menor abandonado, olha, vejam, estou em outro tema. É consenso que o problema do menor abandonado não deve ser encarado como crônico na sociedade brasileira, tendo em vista que essa visão conformista isentaria os governantes e a sociedade civil
da responsabilidade de ter que resolvê-lo. Essa é uma questão que deve ser avaliada não só em suas causas, mas também em suas soluções. Observem que os 4 parágrafos aí apresentados, os 3 primeiros têm a mesma estrutura, mas o último, 4º parágrafo, muda um pouquinho. Então tem a mesma estrutura, porém tratam de temas diferentes. O que nós temos aí? Uma estrutura pronta que eu estou oferecendo para vocês. Comecem a redação, redija um texto por semana. Só aprende a escrever escrevendo. Apostem nisso, boa produção. Na próxima aula estaremos aqui para falar da conexão desse primeiro parágrafo com os 2 parágrafos de desenvolvimento. Obrigada, até mais. Bom, moçada, vocês viram aí como organizar as ideias no parágrafo inicial. E reforçando a dica da professora, façam uma redação por semana, porque já dizia o pensador, a repetição leva à excelência. Bom, depois desse momento de sabedoria, vamos para o intervalo e na volta você fica com a aula de matemática com o tema Teoria dos Conjuntos.